A gente está hoje conversando muito com a população, eles estão trazendo as demandas e eu acho que é a partir daí que se faz um governo participativo, com valorização dos profissionais, com muito respeito. Eu tenho ouvido também muito a educação, os professores, o que a gente quer? Ter essa proximidade como gestor, entender o que eles estão precisando e dar todo o suporte necessário, através da valorização não só financeira, mas também profissional, de apoio, de equipamentos, e é com essa ideia que a gente vem. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias. Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E vamos então dar sequência aos nossos convidados das eleições municipais, né, especial do podcast. Vamos lá então, né? Fala Mais. Especial Eleições Municipais. O objetivo desse espaço é que os candidatos apresentem suas propostas, respondam questões que favoreçam a população na hora da escolha do voto. E essa entrevista está sendo gravada no dia 4 de setembro, vai ao ar no dia 16 de setembro. E embora gravada, a entrevista não tem edição de falas e o tempo é de 40 minutos para cada candidato. Conosco hoje está Jader Daniele, candidato a prefeito do município de Faxinal dos Guedes, pelo PSD, coligação Juntos Somos Mais Fortes, formada por PSD, Republicanos, PL e Federação PSDB Cidadania. Ele é natural de Xanxerê, o candidato tem 44 anos e é empresário. Seja bem-vindo, candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Por que o senhor quer ser prefeito de Faxinal dos Guedes? Então, bom dia, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falando principalmente com a nossa população de Faxinal dos Guedes, sobre as nossas ideias. Agradecer também quem está nos recebendo todos os dias, né? A gente está sendo muito bem recebido. Eu quero ser prefeito porque eu estou preparado. Eu me preparei muito nos últimos anos. A minha história mostra isso, né? Eu tive experiências na área administrativa, já trabalho há basicamente 14 anos na área administrativa. Fui gerente de administração da SDR de Xanxerê, hoje é ADR, Agência Regional, durante 6 anos. Fui secretário de administração do município de Xanxerê durante 4 anos. E a maior experiência da minha vida, que foi estar em Chapecó, né, mesmo com minha residência, com meus amigos, minha família, meus negócios em Faxinal, eu tive a oportunidade de ir para Chapecó. Fiquei à frente da Secretaria de Saúde, fui secretário de Saúde daquele município, então eu me preparei muito. E a gente conhece as realidades de Faxinal dos Guedes e é por isso que nós estamos aí hoje. Faxinal é uma cidade muito boa, que tem um potencial enorme. E o que nós queremos, tanto eu quanto o Ronaldo, que é o meu vice, nós temos a mesma idade, estudamos junto no Salustiano, então a gente tem um carinho enorme e tem esse preparo hoje para quê? Para se dedicar e fazer o melhor para a nossa cidade, nossa querida Faxinal dos Guedes. Muito bem, Jader, a gente costuma fazer aqui no início da nossa conversa, antes de vir para as questões propositivas do plano de governo, que você faça uma contextualização, digamos assim, sobre a sua vida, né? Seja particular, a profissional. Sim. Então, para justamente os eleitores que estão acompanhando entenderem um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Fica à vontade. Vamos lá. Então, o Jader tem 44 anos, é casado com a Daiane Alessio Daniele, tem um filho de 9, que é o Vicente, filho do seu Pedro, da dona Jura, que sempre trabalharam com a saúde em Faxinal dos Guedes. Sou farmacêutico bioquímico de formação, atuei muitos anos nessa área, dentro de Faxinal. E como eu falei antes, tive a experiência e a oportunidade de trabalhar junto ao governo do estado na SDR, com os 14 municípios da AMAI, na parte administrativa, trazendo muitos convênios, recursos, entendendo a questão de gestão. Após isso, fui convidado pelo prefeito, na época Avelino Menegola, para ser o secretário de administração do município. Fiquei os 4 anos lá, iniciei no primeiro dia de governo, saí no último dia, dia 31 de dezembro de 2020, e nesse período fui convidado pelo prefeito João Rodrigues para ir para Chapecó como secretário adjunto. Pegamos toda a pandemia, né, que foi um momento bem difícil, mas com muita garra, capitaneados pelo prefeito João Rodrigues. Ao invés de ficar reclamando naquele momento, a gente arregaçou as mangas e foi buscar soluções. Então fizemos um trabalho onde salvou muitas vidas.
Após isso, eu fui convidado pelo prefeito para estar à frente da instituição do Hospital da Criança. Vinha passando por muitos problemas na época. Fiquei à frente daquela instituição aproximadamente 4 meses, quando a gente buscou um equilíbrio dentro do hospital, a gente melhorou o acesso ao atendimento. Eu fui convidado para assumir a Secretaria de Saúde, como secretário de Saúde. Então ficamos 2 anos e 4 meses à frente da pasta, onde desenvolvemos um trabalho. Eu sempre digo que não é o Jader que fala, são os números, né? Tivemos junto ao Ministério da Saúde, primeiro lugar na cidade com mais de 100 mil habitantes na época do programa Previne Brasil. Agora fomos classificados aqui dentro do estado, primeiro lugar com mais de 100 mil habitantes na saúde do porte de Chapecó, e concorremos a nível de Brasil. Do período que eu fiquei, ficamos em 3º lugar. Então a gente aprendeu muito, e é isso que o Jader está aqui hoje, para fazer agora um trabalho bom, com uma equipe boa, para a Faxinal dos Guedes. Jader, a sua participação, o seu envolvimento com a política já vem de alguns anos, embora não em cargo eletivo, em cargo técnico, né? Em cargo de gestão de alguma secretaria, de algum setor do município, principalmente na saúde, esse último aí que você esteve em Chapecó. Como é que foi o seu despertar para a política e especificamente para concorrer a um cargo eletivo e agora como candidato a prefeito de Faxinal dos Guedes? Eu gosto muito da política, eu sempre fui muito participativo, né? Não como candidato, mas indiretamente em outras eleições. O meu avô foi prefeito de Vargião, tá? Sou Mamante Daniela, então a gente tem na veia. E eu sempre falo que nós precisamos envolver mais as pessoas quando nós estamos falando de política. Hoje não é fácil fazer política, tem que gostar, tem que estar preparado. E a política lá é necessária. Então é por isso que eu estou aqui hoje, é esse despertar de ver que a gente pode contribuir, que a gente pode fazer mais, e que Faxinal dos Guedes, como eu falei antes, tem um potencial enorme, e é por isso que eu e o Ronaldo estamos aí hoje, para se doar, para fazer, para ser sim os principais servidores públicos do município. Em relação à sua coligação, a escolha dos partidos que compõem, que integram a coligação, como é que foram as tratativas, como é que foram os ajustes e, por fim, a formalização da coligação para a disputa da eleição? Então, a política, ela tem os partidos, é necessário, a gente precisa deles, mas ela é feita de pessoas, né? E eu bato muito em cima disso. E o que a gente fez? Nós temos um grupo hoje em Faxinal dos Guedes de pessoas participativas, que querem o melhor do nosso município. E isso eu falo com muito orgulho, porque se nós olharmos os nossos candidatos a vereador, por exemplo, nós temos uma nominata muito boa, de pessoas envolvidas, de pessoas que querem o melhor. Então foi dentro dessa ideia, trazer gente, trazer pessoas que possam ajudar e que tenham o mesmo pensamento de fazer o certo e de trabalhar para toda a população. Eu falo muito que a eleição passa e nós ficamos. É um momento necessário, precisa, a gente tem que estar aí agora, tem que estar conversando com as pessoas, mas após o período, a eleição passa, a gente tem a vida, todo mundo tem a sua profissão, e a partir do dia 1º de janeiro, qual que é o nosso intuito e o nosso objetivo? É ter a melhor equipe e trabalhar juntos para quem? Para todos os faxinalenses, sem distinção de ninguém e principalmente para os que mais precisam. Essa é a minha próxima pergunta, já fazendo o gancho. Você falou a partir do dia 1º de janeiro, caso seja eleito prefeito do município, quais serão as suas prioridades, as suas primeiras ações no início de 2025? Então, a gente sabe que o município, hoje, eu escuto muito sobre a saúde, né? As pessoas nas casas me pedem para que a gente melhore. É uma área que eu aprendi na prática como fazer, a gente tem uma experiência muito grande. E eu sempre digo que se a pessoa não está bem, um buraco na frente de casa, a gente reclama, mas convive, você desvia, você passa com isso. Mas quando é doença, não, nós temos que correr contra o tempo. E todas as áreas são essenciais. A ideia hoje é já entrar dia 1º fazendo o que é previsto dentro da questão legal que a gente tem que seguir, saúde, educação, mas não ficar achando desculpa para não fazer. Então a nossa ideia hoje já é, dando certo o processo, fazer um processo de transição muito bom, muito transparente, muito próximo da administração atual. Para quê? Para entrar fazendo. Por mais que a gente saiba das dificuldades, que a gente já tem toda uma noção básica do endividamento do município,
Mas o que nós precisamos? O gestor, a partir do momento que está lá, tem que olhar como um todo para o município e correr atrás, é claro, com muito planejamento, com muito cuidado. Eu utilizo muito esse termo porque a gente tem que cuidar com muito respeito. E é claro, ações a curto prazo, ações a médio, ações a longo. E eu cito muito a questão, o planejamento ele é importante, mas o que eu, como secretário, como gestor, eu sempre cobrei muito um cronograma de ação. Como que nós vamos fazer isso? Quando? Entendeu? Então tudo isso é muito importante, não ser só teórico e nem, eu sempre falo, o papel aceita tudo. Então nós vamos estar muito organizados com a melhor equipe para quê? Para já iniciar fazendo. Uhum. Acho que, bom, a gente vai passar por todas as situações, né, dentro de um governo municipal, mas iniciando justamente sobre a questão econômica, Jader, a gente sabe que Faxinal dos Guedes, a exemplo de outros municípios da região, é literalmente cortado por uma rodovia federal, a principal rodovia aqui do nosso estado, e que ela tem muito potencial a ser explorado. Dentro do município de Faxinal dos Guedes, você sendo prefeito, junto com a iniciativa privada, quais são as estratégias, os planos para fomentar a indústria, fomentar a geração de receita, né, de tributos, consequentemente, dentro do município? Quando eu falo em potencial, ele é em todas as áreas. Tá? Nós temos uma agricultura muito forte, nós temos um comércio. Eu fui comerciante a vida toda, eu me criei dentro de um comércio, conheço as realidades do dia a dia. E o potencial, ele é geral. Quando se fala em indústria, nós temos hoje tanto um comércio dentro de Faxinal quanto uma indústria que quer crescer, que precisa crescer. E a questão de ser cortado pela rodovia, nós precisamos olhar isso com bons olhos. Porque essas pessoas, às vezes, elas podem até expandir mais, crescer mais, se estiverem próximas da rodovia. Porque é uma propaganda, né? As pessoas que passam, quantos carros passam aí num dia? Então, o que nós queremos? É uma área industrial, primeiro incentivando quem é de Faxinal, quem tem condições de crescer, quem tem a vontade de investir. Tá? A gente vai gerar essa boa expectativa e utilizando desse potencial, valorização de comércio. E tudo é uma corrente. Quando nós falarmos em educação, vocês vão ver que a gente vai falar na parte de capacitação, de preparação para o mercado de trabalho, de mão de obra. Então esse contexto, esse conjunto que a gente vai cuidar muito, organizar para quê? Para aproveitar os potenciais de Faxinal, e tudo isso traz, consequentemente, arrecadação. É muito importante frisar de que nós temos hoje já várias conversas com representantes de governos. O PL está comigo, então o governo do estado está junto conosco. Para quê? Para que a gente vá atrás de recurso também. Só o que Faxinal arrecada hoje, com o comprometimento financeiro que tem de financiamentos, que hoje passa de 30 milhões, então a gente sabe que tem algumas dificuldades. E nós já estamos buscando soluções para quê? Para curto prazo, não parar o município, e plantar sementes a longo prazo que vão trazer mais arrecadação em todas as áreas. E volto a falar da agricultura, que tem um potencial enorme de crescimento e vai ter um cuidado especial, como todas as outras, no nosso governo. Justamente, pegando o gancho então da agricultura, você fala do cuidado especial. Na prática, quais são as ações? Nós temos várias, vamos resumir aqui, mas começa com o acesso. O pessoal cobra muito cuidado das estradas, né? Tanto é que nós vamos trazer o asfalto rural. Hoje isso já acontece em outros municípios aqui da região. Ele tem um investimento maior inicial, mas depois você tem uma qualidade e uma durabilidade muito maior. O cuidado com as estradas principais, uma atenção especial em programas para os acessos dentro das propriedades, um incentivo também dentro da propriedade. Vamos ter programas para o pequeno agricultor, de incentivo para que ele fique onde está, porque hoje a gente tem, muitos acabam se desfazendo da propriedade, vindo para a cidade com uma expectativa, e com essa estagnação acabam tendo dificuldade também. Então qual que é a nossa ideia? É trabalhar muito em cima do pequeno agricultor, dar toda a estrutura para quem quer investir, para quem quer crescer, para que lá na frente a gente transforme isso em arrecadação, mas sempre pensando na qualidade de vida, no cuidado como gestor, dando toda a atenção necessária. Temos vários programas previstos, né, dentro da agricultura, que no decorrer agora dos dias a gente vai estar passando. Tem muito programa também hoje a nível de governo, que a gente tem que buscar e trazer para Faxinal. Então o potencial dentro da agricultura ele é enorme.
A nossa agricultura é muito forte e nós vamos dar toda a atenção e cuidado necessário com as pessoas certas que entendam e que me ajudem a trazer as demandas para a gente fazer o que precisa. Outra questão é a questão da participação. Trabalhar, estar mais próximo das comunidades como prefeito, para quê? Para a gente ouvir as necessidades, priorizar o que precisa e fazer realmente o que eles necessitam naquele momento. Uhum. Candidato, a gente sempre gosta de dar uma olhada no plano de governo, nas propostas de cada candidato que vem aqui. No seu plano, especificamente, ele tem tópicos bem sucintos, e inclusive ele abre com essa frase: esse plano de governo foi construído para ser execuível, que é a mesma coisa que praticável, né? Executável. A minha pergunta, esse planejamento é um planejamento, a ideia do planejamento é um planejamento conservador? Conservador, porque eu utilizo muito nas minhas visitas e nas minhas falas que nós queremos prometer menos e fazer mais. O básico que precisa a gente sabe, os compromissos básicos a gente vai ter, isso já estão previstos, vão ter muita responsabilidade por parte do governo, mas a gente sabe do que Faxinal precisa. E a questão de ouvir as pessoas é muito importante. Ouvir as comunidades, fazer uma administração participativa. Com conselhos que realmente venham, que não politize isso, entende? Para que a gente possa trazer, priorizar ações e fazer realmente o que a gente prometer. Como eu disse antes, nós temos várias ideias, mas como que nós vamos executar isso? Junto com a população, eu utilizo muito o termo parcerias, tá? Se vocês forem observar em outras entrevistas, eu falo muito em parcerias. E o que são as parcerias? Com os governos, com as instituições, tá? E a público-privada hoje, que ela é reconhecida, ela funciona, então a gente vai estar organizando todo o governo dentro disso, através dos potenciais e através das parcerias, da produção e do cuidado. Fala-se muito, alguns municípios inclusive utilizam a nomenclatura do orçamento participativo e executam de algumas formas diferentes, mas enfim, a nomenclatura é a mesma. A sua ideia dentro desse contexto também é ter um orçamento participativo, ouvir a comunidade de que forma? É essa a ideia, com a participação deles, entendendo as necessidades de cada comunidade e priorizando. Eu gostaria, evidente, de atender todas as demandas, mas a gente sabe das limitações, até porque o município que tem uma previsão orçamentária de queda para o ano que vem, a gente tem que ter muito cuidado no que nós formos prometer. O que nós queremos como gestores? É atrair mais investimentos, é fazer girar melhor todo o contexto de mercado, automaticamente melhorando a arrecadação. Mas a gente está sendo bastante conservador, por quê? Para fazer mais do que a gente prometer. Volto a dizer e friso muito que nós temos o básico, que é a responsabilidade que a gente vai cumprir com muito cuidado, mas assim, sempre pensando num crescimento ordenado. E a questão da participação ela é importante. Ela é importante porque ela atende realmente às demandas primordiais. A ideia, na prática, seria organizar reuniões periódicas, regionalizadas em bairros, comunidades? Regiões, né, com as comunidades mesmo. A gente quer dividir hoje o Faxinal em regiões, entender a necessidade de cada região, que ela tem as particularidades, e atender em cima disso. Muito bem. Acho que a gente pode ir para a questão da saúde, justamente, como você mesmo falou, faz parte do seu know-how, né? Dentro do seu plano de governo, dentro das propostas que estão sendo apresentadas à população faxinalense, você sendo eleito em 2025 como prefeito, quais são as atitudes em cima da saúde para... A saúde é muito complexa, como eu falei, ela tem as responsabilidades de governos, mas a atenção básica, ela é responsabilidade do município e é onde nós vamos começar a melhorar, que é o acesso das pessoas. Hoje, Faxinal trabalha só com agendamento, nós vamos mudar isso já a partir do início do ano. Nós vamos voltar com a demanda livre, apenas aproximadamente 30% vai ser agendado, que é para aquele paciente crônico, aquele paciente que precisa de uma renovação de receita, mostrar um exame, e o restante é a demanda livre, com todo o suporte necessário de equipe, de estrutura, para que não tenha uma sobrecarga das mesmas e para que a gente consiga atender a demanda
do dia, né? Outra tendência bastante importante, ela não vem para substituir nada, mas ela auxilia muito. Chapecó já está funcionando, é a telemedicina. Foi regulamentada pelo Ministério da Saúde, veio na pandemia, nós vamos estar implantando. Além de todos os cuidados necessários, porque você tem uma atenção básica que funcione, que acolha bem, que entenda o problema inicial, que resolva. A saúde tem que ser resolutiva. Precisou de um encaminhamento, o que a gente vai fazer? Organizar um centro de especialidades para ter esse atendimento dentro de Faxinal dos Guedes, dos que a gente conseguir trazer. Eu já venho conversando com vários amigos médicos que são especialistas. Para quê? Para que a gente traga eles para Faxinal ao invés de levar esse paciente para fora, para ser resolutivo, para correr. Eu sempre falo que na saúde nós temos que correr contra o tempo. Identificou, tratar. Esse paciente tem que resolver o problema dele. E é isso que nós vamos fazer. Outra ação bastante interessante é o Saúde na Hora. Uma unidade específica, provavelmente a central, vai ter o atendimento das 7 da manhã às 19 horas. Já fizemos isso em Chapecó também, deu certo. Para aquele paciente que às vezes tem alguma dificuldade de acesso no horário normal, que trabalha, que tem que ir um pouquinho antes, que tem que ir no horário do meio-dia, que tem que ir depois. E também melhorar muito a parceria com o Hospital São Cristóvão de Faxinal. Por quê? Porque hoje nós já temos um hospital que funciona muito bem, que é referência, e que a gente pode otimizar, quem sabe, o centro de especialidades ali junto. Já ocupa equipamentos como raio-x, como... Então a ideia é essa, é melhorar o atendimento da população, para que ela tenha, durante o dia, um atendimento bom, após o horário, melhorar essa parceria com o hospital, garantindo a assistência de quem realmente precisa. Uhum. Uma das maiores demandas e até reclamações que ocorrem em muitos municípios é a questão do tempo necessário para ser atendido. As pessoas muitas vezes precisam chegar 7, 8 horas, enfim, depende da hora que abre o posto de saúde, a unidade ali, para pegar uma ficha, e muitas vezes são atendidos lá por volta de 11 horas, meio-dia, quando consegue, porque muitas vezes também há um número limitado de fichas. Fichas, digamos assim, no linguajar popular, né? Isso aí. Qual é a sua ideia para que isso seja contornado, para que isso seja melhorado? Eu sempre falo que a gente não pode intervir na conduta médica, não posso dizer que o tempo que a consulta deve levar. Isso é um cuidado que nós tomamos muito. Por quê? Cada médico vai avaliar o seu atendimento. Mas a conversa com esse profissional e um suporte de equipe para quando tiver uma procura maior, é isso que a gente pensa. Quem sabe uma equipe volante para que dê todo esse suporte para quando nós temos uma sobrecarga de rede, para que as pessoas não tenham que ir tão cedo. Então, tudo isso traz uma segurança no atendimento. É claro que a gente tem períodos, às vezes, no ano, nós tivemos, né, toda essa questão de pandemia que gerou uma demanda extra e muito grande. Mas estando à frente de Chapecó, então, nós tivemos que sempre resolver isso, porque não adianta ficar reclamando, tem que correr contra o tempo e fazer. Tem muitas ideias boas de suporte hoje que vão conseguir suprir para que esses pacientes não tenham que ir tão cedo e nem fiquem sem o atendimento durante o dia, que hoje acontece de às vezes não ter agendado, acaba ficando sem o atendimento. E a gente sabe que a doença não avisa quando vem, né? Candidato, no seu plano de governo também está presente uma proposta que diz o seguinte: estabelecimento de indicadores mensuráveis para monitorar o progresso das políticas públicas. Eu gostaria de entender melhor o que significa isso. Hoje nós temos vários programas de governo que eles são vinculados a indicadores. A saúde, exemplo desse que eu falei antes para vocês, do programa Previne Brasil, são indicadores básicos que o governo propõe para o município, junto, é claro, com toda a qualidade de atendimento, que eles têm que se comunicar com o governo, tanto federal quanto estadual, para quê? Para que a gente atinja as metas desses programas e automaticamente traga benefícios para o município, através de recursos, através de convênios, né? Eu falo da saúde porque a gente aumentou, por exemplo, Chapecó de 60 para 74 equipes com o programa Previne Brasil e com um aumento de repasse significativo para o município. E todas as áreas têm programas específicos que dependem de indicadores e que às vezes não têm a devida atenção da administração e acaba perdendo recurso e convênios por isso.
Uhum. Em relação à criação de empregos ali, a atração de indústrias, enfim, o senhor já falou, né, que o objetivo também é criar um distrito industrial no município de Faxinal dos Guedes, mas a pergunta é principalmente para o público jovem, que está saindo ali da escola, está se formando no ensino médio, está buscando um curso superior, um técnico, quais as iniciativas para que esse jovem permaneça no município, para que consiga estudar, eventualmente fora, para que também receba um apoio, enfim, com transporte, ou para que sejam atraídos cursos técnicos no município, para que esse jovem, ao invés de buscar conhecimento fora, consiga esse conhecimento dentro do próprio município. Quais são as propostas? Então, a gente quer tornar a Faxinal uma referência em formação. Nós vamos trabalhar desde a criança até a formação profissional, entendendo muitas afinidades, entendendo muito o dia a dia dentro da escola, porque várias crianças, algumas vão ter afinidade. Um exemplo, numa área, por exemplo, uma tecnologia de informática, o outro gosta mais de uma mecânica, uma elétrica, e a gente quer dar o que? A oportunidade para eles. Então nós já estamos conversando com algumas instituições para quê? Para poder ofertar isso em Faxinal dos Guedes. Desde um curso profissionalizante, curso técnico, até uma formação universitária, com todos os incentivos do município. Eu cito muito que tem programas que funcionam que a gente quer melhorar. A exemplo do auxílio do transporte escolar, do transporte universitário para quem vai para outros municípios. Nós queremos melhorar isso. Mas trazer, como na saúde, vários cursos para dentro de Faxinal dos Guedes. Como eu falei, tem instituições que já fazem isso hoje. Nós temos o ensino remoto também, que ele funciona muito bem. Qual que é a ideia? Entender a necessidade de comércio e de ampliação, entender a afinidade de quem está procurando e ofertar para quê? Para que ele realmente possa ter uma perspectiva positiva, trabalhar em Faxinal dos Guedes, ver Faxinal evoluir e morar em Faxinal dos Guedes. Isso está atrelado também à formação do jovem e a consequente mão de obra, que muitas vezes os jovens precisam buscar o primeiro emprego, o segundo, enfim. O município acaba exportando a mão de obra. O objetivo também é fazer algo casado, para que esse jovem seja capacitado no município e também gere mão de obra e tenha a opção, claro, de trabalhar no próprio município. Com certeza, eu até conversei já com algumas empresas, com o próprio comércio, e eles se colocaram à disposição para ajudar nisso. Com o estágio, com o que for necessário para a qualificação desse jovem e que fique trabalhando ali. A gente vê muito hoje a falta de mão de obra dentro do município, dentro da nossa região. E o que nos deixa triste é que a gente vê também muita gente saindo de Faxinal e indo trabalhar em outros municípios. E Faxinal com um potencial enorme de crescimento, empresas freadas porque não tem essa mão de obra. Então o que a administração tem que fazer nesse contexto? Ser um elo de ligação, trabalhar junto, trabalhar com a parceria, entender quais as necessidades e dar todo o suporte necessário para que isso aconteça, oportunizando, e aí é uma corrente, como eu falei antes. O resultado lá no final, com certeza, ele vai ser positivo, tanto para o jovem na formação, na sua qualificação, na remuneração, e para as empresas que necessitam, que querem crescer, que dependem, nós vamos estar tendo esse elo muito direto para auxiliar. Uhum. Jader, eu gostaria de fazer um gancho na fala que você comentou antes sobre a questão da agricultura, o fomento dessa área, levando asfalto para dentro do interior. E vindo nessa parte de infraestrutura, você também comentou sobre a questão de endividamento, baixa arrecadação atualmente dentro do município. Na prática, como é que esse programa ele pode ser executado de fato? Como eu falei, a gente já tem um custo alto hoje de manutenção de estradas, né? Então nós precisamos organizar cronograma de ação para ter efetividade no trabalho, para que as recuperações sejam pontuais. Nós vamos trabalhar também com as regiões, dependendo da época do ano. Nós temos regiões que são mais úmidas, que tem que ser feito serviço no verão. Nós temos as que são menos úmidas, que pode ser feito no inverno. E o asfalto, a gente já está buscando hoje programas junto aos governos, parcerias com os deputados, para trazer recursos para que a gente possa começar a fazer isso.
Então, todo esse contexto, esse investimento, nós buscamos um equilíbrio hoje com uma manutenção onde não tiver o asfalto, que ela tenha uma durabilidade boa, e uma parte desse recurso que seria investido, ele vai diretamente para o investimento do asfalto, além de buscar convênios e recursos para executar isso já, fazer uma quantidade significativa dentro dos nossos 4 anos de governo, e dividindo por regiões, não fazendo só em uma, sabe? Dividindo, vamos fazer um exemplo, 20, 25 quilômetros, a gente vai dividir por regiões e pegar áreas dentro desses trechos, vamos dizer, que são os piores, e definir isso junto com a comunidade, nessas reuniões que nós vamos estar fazendo e ouvindo. Candidato, a parte social, a gente não tocou nela ainda, gostaria de trazer aqui para a mesa. A parte social, principalmente em municípios pequenos, ela é vista muitas vezes por quem está de fora da política como até uma moeda de troca entre a população e políticos, né? Como é que é a sua visão na parte social, na questão de habitação, na concessão de residência, moradia, benefícios para Faxinal dos Guedes? Qual a sua visão na parte social? Então, a gente vai sempre cuidar muito de quem mais precisa, mas nós vamos gerar muita oportunidade. Isso é importante, dar a condição de que aquela pessoa que tenha como ela vai trabalhar, ela vai ter sua renda, a gente vai ter isso muito organizado. Em relação à habitação, nós temos um programa muito interessante, que são 2 loteamentos populares que vão atender uma classe maior, desde aquele que precisa da doação do terreno e da construção da casa, até aquela pessoa que tem uma condição, quem sabe, de pagar um valor baixo pelo terreno, é claro que tudo isso após a aprovação de lei, com toda a parte legal, e possa pagar um valor pequeno, a gente reverter isso em infraestrutura, e ela já tem esse terreno para colocar num possível financiamento junto a um banco. Hoje os programas habitacionais a gente sabe que tem um monte, e ao invés de pagar o aluguel, ela já transforma a parcela num investimento próprio. Então, o que nós queremos dentro desse contexto? É atender o maior número de pessoas possíveis, fazendo um para a cidade, loteamento desses, e um para o distrito da Barra Grande, também junto com a população, estudar hoje a verticalização. Quem sabe a construção de alguns complexos, que a gente otimize espaço, mas tudo isso muito discutido com a população, entendendo as realidades do nosso município. Outro tema importante e fundamental para os municípios é o esporte, a cultura, o lazer. Gostaria de entender sobre as suas propostas, as suas intenções, ideias para esses setores. O esporte de Faxinal dos Guedes precisa de uma atenção especial, a gente também está escutando muito isso. Já temos previsto no nosso plano um centro de lazer e esporte, vai ser junto à pista de caminhada, já temos um prospecto nas nossas redes sociais, onde vai ter campo sintético, quadra de areia, um parquinho para as crianças, melhorar a academia, um espaço pet, então um espaço de convivência que traga as famílias e que incentive o esporte. E eu sempre falo, o esporte ele anda diretamente ligado com 3 áreas, que é a saúde, a educação e a própria questão social. Então, nós vamos criar um calendário de esportes para o município, né, de atividades. Vamos dar uma atenção muito grande para as comunidades de interior também, para que eles voltem com muita coisa que foi esquecida com o tempo. E tudo isso com a participação, mas pode ter a plena certeza que o esporte vai ter um cuidado especial. O meu vice, Ronaldo, ele tem uma experiência muito grande. A gente também tem uma noção. E vamos montar uma equipe que cuide e que faça isso, porque com certeza os resultados através do esporte, quando tem envolvimento, eles são muito bons. Cultura e lazer. Também é necessário, já vem dentro desse contexto, né? A gente quer melhorar sempre toda essa parte cultural, existe uma direção para isso, vai ter todo o nosso apoio e o nosso cuidado. O lazer vem dentro já desse espaço, é um dos exemplos. Nós também queremos criar um espaço no distrito da Barra Grande, que a gente tem um carinho muito especial, e ouvir a comunidade para aqui. O que nós pudermos melhorar, uma área, quem sabe, específica para um parque, começar a prever a própria questão das ciclovias, onde for feita alguma ampliação, é todo um contexto que ele anda junto e que nós queremos entender melhor quais as necessidades da nossa população, o que eles querem que priorize, e com certeza vai ter o apoio total da administração. Jader, Faxinal dos Guedes é um dos municípios que compõem a AMAI,
E dentro da AMAI existe um trabalho sendo realizado já há muito tempo, que é justamente do fomento a questões turísticas na região oeste, que compõe essas cidades. No seu possível mandato, você tem algum plano em mente para que o turismo em Faxinal dos Guedes seja explorado de alguma forma, encontrar potencialidades, seja de turismo rural, turismo de pontos naturais? Com certeza, é outra área que tem muito potencial dentro do nosso município. Nós já estamos estudando dentro do nosso plano, entendendo esse projeto também da AMAI para quê? Para que a gente possa melhorar. A agricultura familiar, juntamente com o turismo hoje, ele tem uma perspectiva muito positiva de melhoria e nós queremos começar trabalhando por aí. Nós temos muitos pontos dentro de Faxinal que podem ser explorados e o que a gente quer? É dar toda a condição como município para melhorar e tudo isso também é um fomento dentro da economia. Então é entender todos os potenciais e ajudar, ampliar, criar programas específicos, buscar junto ao governo também, que a gente sabe que tem muito recurso às vezes parado que pode ser investido dentro do turismo, e é o que nós vamos estar fazendo dentro de Faxinal, entendendo, vendo quem quer investir, dando todo o suporte necessário para que essa área ela cresça cada vez mais. E a gente sabe, até principalmente, eu sempre falo que após a pandemia, as pessoas começaram a buscar muito mais, né, essa parte de turismo, principalmente de turismo rural e junto à natureza. Uhum. Em relação à segurança pública, que é outro tema muito importante para todos os municípios, uma das principais carências é a questão do efetivo. A gente sabe que a competência de abastecimento da Polícia Militar Civil é do Estado, mas de que forma que o gestor municipal pode interferir para que a segurança pública seja melhorada, principalmente na situação de carência de efetivo e também equipamentos. Alguns municípios já têm câmeras de vídeo monitoramento que ajudam também na prevenção e inibição da criminalidade. O seu pensamento, suas ideias para a segurança pública? Hoje, que eu aproveito para agradecer também o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, que faz um trabalho muito bom dentro de Faxinal dos Guedes. E o que o município vai ser? Ele vai ser amigo, ele vai ser parceiro das instituições. Hoje nós já temos alguns programas como a Rede de Vizinhos, nós temos instituições como o Conselho de Segurança, que são muito participativos e ajudam a trazer para a administração algumas situações pontuais que a administração tem que ser parceira, entender quais as necessidades da comunidade e ajudar a polícia, ajudar a segurança pública com as soluções, através de investimentos, através de convênios. Você falou aqui da questão do monitoramento, é muito importante. Faxinal hoje já tem uma quantidade significativa de câmeras, agora através de um convênio com o Estado estão vindo mais câmeras de monitoramento e eu vejo isso com bons olhos, porque inibe muita coisa. Ajuda na ação da polícia e outras ações com rapidez e agilidade. Mas nós queremos sim criar programas, entender muito o que precisa e ser os principais parceiros dos órgãos hoje de segurança pública, e o município vai auxiliar no que puder e no que precisar para tornar Faxinal uma cidade cada vez mais segura, com qualidade de vida para quem está lá. Uhum. Bom, candidato, nós temos 3 minutos e meio ainda para o encerramento da entrevista. Eu vou deixar esse tempo aqui para que o senhor faça as suas considerações finais, apresente outras iniciativas, propostas da sua eventual administração. E de antemão aqui quero agradecer a sua presença aqui no Fala Mais especial das eleições e desejar boa sorte. Então quem agradece aqui sou eu, né? É muito bom a gente poder ter essas oportunidades para falar com os nossos amigos e com a população. Nós temos outras ações, né, específicas. Eu vou pontuar aqui a questão das energias renováveis, que hoje a gente quer ocupar os prédios públicos que tem um espaço bem significativo dentro do município. Para quê? Para trazer, quem sabe, energia solar. Tudo isso tem, no início, quem sabe, um investimento maior, mas nós vamos buscar recursos para isso. E depois você tem uma economicidade e está contribuindo, né, com a natureza e com o meio ambiente. E de maneira geral, agradecer e me colocar à disposição. A gente está hoje conversando muito com a população, eles estão trazendo as demandas e eu acho que é a partir daí que se faz um governo participativo.
com valorização dos profissionais, com muito respeito. Eu tenho ouvido também muito a educação, os professores, o que a gente quer? Ter essa proximidade como gestor e entender o que eles estão precisando e dar todo o suporte necessário, através da valorização não só financeira, mas também profissional, de apoio, de equipamentos, e é com essa ideia que a gente vem, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, buscar fazer o melhor, melhorando sempre a qualidade de vida da população. Muito obrigado. Muito bem. Já, Daniele, o senhor ainda tem 2 minutos. E eu quero aproveitar aqui para pedir o voto, porque ninguém chega sozinho lá, e hoje eu preciso desse voto de confiança da população faxinalense, para que a gente possa, a partir do dia 1º de janeiro, tá dando o nosso melhor, tá fazendo o nosso melhor, e atendendo, como eu falei antes, e falo com muita segurança, a toda a população, e principalmente os que mais precisam, ouvindo muito e trazendo soluções através de todas essas parcerias, de todo esse conhecimento que a gente adquiriu, com uma equipe séria, com uma equipe comprometida. Espero também que os nossos vereadores, a nossa coligação, possam ter a maioria dentro da Câmara de Vereadores para estar auxiliando nesse trabalho. Então é esse tipo de ação que o nosso município precisa hoje, de pessoas com muita boa vontade, com conhecimento, que tenham um envolvimento com o nosso município, e até eu falo sempre, aproveitando que dizem que o Jader foi embora, né, de faxinal, mas não, eu saí naquele momento para trabalhar, e eu utilizo um exemplo de que o jovem que sai para fazer um curso universitário, que sai para aprender, ele não pode voltar para o nosso município. Então eu saí, eu tive a oportunidade de aprender. E hoje eu volto com muito conhecimento e segurança para dar o meu melhor como gestor para minha querida e amada cidade. Muito bem. Legal. Jader, a gente então já lhe agradeceu pela sua vinda aqui para compartilhar um pouquinho sobre o seu plano de governo, as suas proposições, e a gente também agradece as pessoas que acompanharam esse episódio. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e sempre falamos, né, aproveitem para justamente conhecer o candidato, conhecer suas propostas e, caso eleito, em 2025, revisitem essa nossa conversa para fazer as devidas cobranças do que foram tratadas aqui. Um agradecimento também às nossas marcas parceiras, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E a gente se vê no próximo episódio.